O debate envolvendo criação versus evolução é talvez o conflito mais antigo no pensamento religioso moderno. No entanto, mesmo para aqueles que creem que Deus é a fonte de criação de toda a matéria e de toda a vida, há uma questão desafiadora. A criação, como relatada no primeiro capítulo de Gênesis, é de 6 dias literais de 24 horas ou não literais, onde os dias representam milhões de anos. Isso é mais do que um debate entre teólogos e cientistas, ou entre crentes e descrentes. Essa pergunta tem enchido a mente de muitos cristãos em sua luta para entender a palavra de Deus e reconciliá-la com a ciência. Estamos em mais uma postagem da série Passagens Polêmicas. A questão que abordarei tem ensejado debates calorosos, quer no meio científico, que desde a teoria evolucionista de Charles Darwin até a teoria moderna do Big Bang tem rebatido a teoria bíblica da criação, quer no meio cristão, que diverge sobre a interpretação do relato de Gênesis, capítulo 1. Estarei apresentando possíveis respostas para a questão: como explicar a criação, literalmente ou não? Faço o convite para você inscrever-se em nosso canal, acionar o sininho, deixar seu like, escrever seu comentário e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Inicialmente, é importante que se diga que existem diversas formas de nomear as teorias que tratam da questão do criacionismo, que, na sua essência, acredita a Deus a criação de todas as coisas. A nomenclatura das teorias vai variar entre os estudiosos. Por exemplo, Ronald Numbers identifica 3 criacionismos cristãos: criacionismo estrito, criacionismo progressivo e evolucionismo teísta. A tipologia que vamos usar é de Eugene Carroll Scott, pois entendemos ser mais didática e fácil de compreensão. Vamos à nossa análise da pergunta. A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Os cristãos creem no criacionismo, que a vida na Terra é o resultado da ação criativa de Deus e não o resultado de processos científicos cegos. O criacionismo não tenta explicar como Deus fez isso. Não sabemos como Deus criou, que processos ele usou. É por isso que nos referimos à criação divina como criação especial. Não podemos descobrir por investigação científica nada sobre os processos criativos usados por Deus. Há algumas teorias criacionistas e vou abordá-las, pois nossa resposta vai estar relacionada a uma delas. A primeira teoria é a da Terra jovem. Para seus defensores, o livro de Gênesis é literalmente verdadeiro. Assim, a Terra e todas as formas de vida foram criadas por Deus em 6 dias de 24 horas, cerca de 10.000 anos atrás. Alguns argumentos podem validar essa teoria. Primeiro, uma regra geral de interpretação da Bíblia exige que as palavras sejam vistas literalmente, a menos que haja uma razão convincente para dar a elas um sentido figurado. Segundo, as expressões primeiro dia, segundo dia e etc. indicam dias comuns. Terceiro, no versículo 14, é feita a distinção entre dias e anos. Assim, dia deve ser entendido literalmente. Os defensores da Terra jovem explicam a dificuldade dessa teoria com a idade da Terra dada pela ciência de milhões de anos, alegando que as técnicas de datação radiométrica utilizadas pela ciência são imprecisas por causa das mudanças que ocorreram na Terra na época do dilúvio. Quanto à existência dos dinossauros, dizem que eles entraram filhotes na arca e que depois naturalmente foram extintos. Essa teoria dominou o pensamento cristão até aproximadamente 150 anos atrás. Com os avanços da paleontologia moderna, da antropologia arqueológica e da geologia e várias outras ciências, proliferaram novas teorias. Assim, os cristãos começaram a tentar encontrar uma forma de harmonizar os relatos dos 6 dias da criação com essas vastas eras que estavam sendo postuladas pela ciência moderna. Essa acomodação com a ciência trouxe uma explicação aceitável pelos cientistas acerca da idade da Terra e dos dinossauros. Surgiram, assim, várias teorias que interpretavam figurativamente os dias da criação de Gênesis,
capítulo 1, e que foram chamadas de teorias criacionistas da Terra Antiga. A primeira é a teoria da lacuna, conhecida também por teoria do hiato ou do intervalo. Postulou que houve um intervalo gigantesco e indefinido de tempo, talvez bilhões ou trilhões de anos entre o versículo 1 e o versículo 2 do primeiro capítulo de Gênesis. Desta forma, Deus teria criado um mundo pré-adâmico numa terra primitiva e perfeitamente funcional no verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra, antes dos demais dias da criação que abrigaram as formas de vida vegetal e animal. A teoria do intervalo sugere também que o verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, deve ser traduzido como, e a terra tornou-se sem forma e vazia, devido à queda de Satanás que ocorrera em algum momento neste suposto intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2, e que transformou a terra perfeita em um caos de total destruição, depois de ser submetida a uma espécie de dilúvio de Lúcifer. Ou seja, um juízo teria se abatido sobre a terra primitiva, tornando-a sem forma e vazia. Depois disso, Deus teria reconstituído em 6 dias literais a criação devastada da suposta terra primitiva, transformando-a num paraíso, recriando todas as formas de vida que agora conhecemos. Essa hipótese busca evitar o conflito entre a ciência e o relato de Gênesis. Dentre os que defendem essa teoria, há, inclusive, aqueles que argumentam a existência de intervalos entre os demais dias da criação. Com isso, o que Deus criou em um dia foi separado de outro dia por milhões de anos. Outra teoria criacionista da Terra Antiga foi chamada de teoria do dia-era. Segundo seus defensores, os dias da criação em Gênesis, capítulo 1, não são dias de 24 horas, mas correspondem cada um a uma longa era na história geológica e biológica da Terra. Interpretam os dias como períodos de tempo imensos, numa tentativa de acomodar esses períodos com o ensino da ciência moderna. É claro que o problema é que a estrutura dos 6 dias de Gênesis não tem absolutamente nenhuma relação com o relato da formação do mundo que a ciência moderna oferece. Portanto, mesmo que você dê vastas eras aos 6 dias de Gênesis, não adianta, pois não conseguirá harmonizá-los com a ciência moderna. Houve mais recentemente uma teoria da Terra Antiga chamada de visão literária dos dias, ou teoria diária literária. Essa teoria diz que os dias de Gênesis são de fato literários. Em outras palavras, os dias de Gênesis não se referem a dias históricos de 24 horas. Eles são um artifício literário projetado por Moisés, o autor do relato, a fim de expressar a verdade espiritual. Novamente, o problema com essa visão é que não há absolutamente nenhuma evidência textual de que Moisés pretendia que esse relato fosse considerado de qualquer outra forma que não o mérito histórico. Há também uma outra teoria semelhante, conhecida como teoria do dia da revelação, ou seja, os dias de Gênesis não se referem à realidade da criação, mas o tempo necessário para Deus revelar a maneira a Moisés como o mundo foi criado. Assim, Deus levou 6 dias para contar essa história para Moisés. Será que você já tem subsídios suficientes para se posicionar sobre qual teoria criacionista é aquela que melhor representa a criação bíblica de Gênesis capítulo 1? É bom que se diga que todas essas teorias criacionistas apresentam pontos fortes e pontos fracos, e foram ou são defendidas por estudiosos e teólogos que se debruçaram sobre o texto bíblico e subsídios que os levaram a abraçar determinada visão. Mas, apesar dos nossos esforços, somos limitados, pecadores, e não sabemos os pensamentos do Senhor. Miqueias 4, versículo 12. Pois os seus juízos são insondáveis e inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, versículo 33. Concordo com John MacArthur
quando declara que não podemos tratar Gênesis capítulo 1 como uma fábula ou uma mera saga poética sem graves implicações para o resto das Escrituras. O relato da criação é onde Deus apresenta a sua história. É impossível alterar o início sem impactar o resto da história, inclusive o final. Se Gênesis capítulo 1 não for exato, então não há como ter certeza de que o restante das Escrituras diz a verdade. Se o ponto de partida estiver errado, a própria Bíblia é construída sobre um fundamento de falsidade. Se você rejeitar o relato da criação em Gênesis, não terá nenhuma base para acreditar na Bíblia. Se você duvida ou justifica o relato bíblico dos 6 dias da criação, onde você põe as rédeas em seu ceticismo? Você começa a crer literalmente a partir de Gênesis 3, que explica a origem do pecado, e acredita no diálogo da serpente com Eva? Ou talvez você só crê algum tempo depois do capítulo 6, mas o dilúvio também é questionado pelos cientistas. Ou talvez você ache a Torre de Babel muito difícil de conciliar com as teorias dos linguistas sobre as línguas se originaram e evoluíram. Você percebe? O sobrenatural está presente em todo Gênesis, em toda a Bíblia. Assim, não há como conciliar o primeiro capítulo de Gênesis com a teoria da evolução ou qualquer uma das outras teorias supostamente científicas sobre a origem do Evangelho. Acredito que Deus criou todas as coisas conforme está escrito na sua palavra. Porém, em nenhum lugar da Bíblia isso conecta a salvação do homem ao tempo de criação da terra. A salvação está condicionada à fé em Cristo. Somente fé, somente graça, somente Cristo. Se você confessar com sua boca o Senhor Jesus e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Romanos 10, versículo 9. Com isso, não faça um cabo de guerra com os criacionistas da Terra Antiga, que acreditam numa Terra de milhões de anos. Isso não é uma questão de salvação, mas uma questão de autoridade. E isso, claro, é importante, pois se você não precisa aceitar a palavra de Deus como está escrita, você pode considerar outras ideias e adicioná-las à palavra de Deus. Sei que há tanta pressão social hoje que se você assumir uma visão criacionista da Terra jovem, que Deus criou em 6 dias literais, que o universo tem apenas milhares de anos, que a morte veio após o pecado, que houve um dilúvio global, você será acusado de ser anti-acadêmico, anti-intelectual, anti-ciência. Mas para mim, é importante assumir a autoridade da palavra de Deus e fazer o meu melhor, com o melhor de minhas habilidades e tentar não deixar que ideias externas controlem como interpreto as Escrituras. Sei que teria muito ainda a falar sobre esse tema, mas que esta minúscula gota leve você a buscar a fonte de água viva, Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Amém.